E aí, turminha, voltei! Estamos aqui novamente com nossa aula de redação. Essa é a aula de redação número 4, referente ao dia 3 de abril de 2020. Na aula passada, eu solicitei que vocês assistissem a um filme muito legal chamado Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Conseguiram? Se conseguiram, que maravilha! Tenho certeza que vocês amaram. Mas se não conseguiram, não tem problema não, porque não vai atrapalhar em você fazer a nossa atividade de hoje, tá bom? Nossa atividade de hoje, ela começa na página 17 do seu módulo de redação. Lá tem uma entrevista com alguns atores que fizeram parte do filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Confere lá como é legal conhecer um pouquinho do elenco que fez parte desse filme tão legal. Se você não assistiu, não vai, infelizmente, ter a emoção que a gente teve, mas dá sim para ler a entrevista, conhecer um pouquinho desses atores e fazer a atividade, tá certo? O texto está na página 17 e 18 e nossa atividade vai da página 18 até a página 19. Lá no finalzinho da página 19, para encerrar a nossa discussão sobre entrevista, esse tipo de texto, né, chamado entrevista, tem um resumo sobre as principais características da entrevista, que nós, inclusive, em sala de aula ainda, ao vivo, a gente escreveu no quadro e discutiu essas questões. Tá lá só para vocês relembrarem e não esquecerem mais, tá certo? Continuando, além dessa atividade, hoje é dia de um assunto diferente, de um assunto novo, que pode ser antigo para alguns, que é chamado marcas da oralidade. O que é isso, professor? São marcas na língua, na boca? Marcas da oralidade são expressões que geralmente a gente fala no nosso cotidiano, mas nem sempre são adequadas para a gente escrevê-las em textos. Depende do tipo de texto que eu vou fazer, depende de quem vai ler, depende do veículo que vai circular, se é um jornal, se é uma revista. Entende? Então depende muito de tudo isso para eu entender se eu uso as marcas da oralidade ou se eu não uso. Né? Oxe, e as, misericórdia. São essas palavrinhas que nós usamos, né? E tem muitas outras nesse sentido, diariamente, na nossa comunicação com as pessoas, que nem sempre a gente deve escrevê-las. Lá vocês vão ver a entrevista de Percy Jackson, e vocês vão tentar observar se na entrevista de Percy Jackson, a forma como as pessoas que escreveram a entrevista no seu módulo, elas colocaram as expressões, né, as marcas da oralidade que aconteceu durante a entrevista, ou elas não colocaram. Tem algumas perguntinhas lá a respeito disso, então fiquem de olho, tá? Da página 20 a 22, está falando um pouquinho sobre marcas da oralidade. Leiam os textos, vejam a comparação da entrevista de Ruth Rocha, que fizemos lá na segunda aula, para essa de agora, né, com Percy Jackson, e vejam em que momento as marcas da oralidade aparecem em tal entrevista e que hora não aparece. Tentem perceber o porquê, que é mais adequado a um e não é mais adequado a outro. Responda as questões até a página 22. Tá bom? Depois eu dou um jeitinho pra gente alinhar como é que eu recebo isso de volta para conferir. Um cheiro no coração. Qualquer dúvida é só me procurar. Vocês sabem meu WhatsApp. Beijão, boa sorte.